Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no nosso estudo de número 23 do Livro dos Espíritos, capítulo 1 do livro 2, intitulado Dos Espíritos. Estamos na pergunta de número 126. No último estudo e também nos anteriores, nós vimos as orientações de Kardec e da espiritualidade em relação ao nível evolutivo dos espíritos, a sua classificação, a classe dividida por Kardec, em que a escala espírita foi configurada a fim de que didaticamente nós pudéssemos compreender o nível evolutivo de cada espírito, salientando sempre que essa divisão é meramente didática, não sendo possível identificar uma linha que divide uma classe da outra, especialmente porque temos características de diversas classes dentro da mesma ordem. No último estudo, portanto, nós analisávamos a questão de número 125 em relação às escolhas feitas pelos espíritos após a sua criação por Deus, simples e ignorantes. Compreendemos então que cada um tem a sua caminhada, tem o seu andar na terra revestido das decisões tomadas e que existem espíritos que caminham em linha reta, como o Cristo, que sempre escolheu o bem desde a sua criação. Mas sim, ele foi simples e ignorante no início, ignorante no sentido de conhecimento, trilhando o caminho evolutivo natural de aprendizado depois de passar pelos demais reinos. Pergunta então Kardec, na questão número 126, chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Será que Deus tem um olhar não tão amoroso em relação aos espíritos que escolheram o mal na sua caminhada? Resposta da espiritualidade: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Essa resposta nos dá a imagem que o Cristo veio trazer de Deus, um Deus amoroso, um Deus paternal, um Deus que ama os seus filhos apesar das suas más escolhas. Nós todos, quando trilhamos o caminho do mal e agora estamos num planeta de provas e expiações, também temos que ter a certeza de que Deus nos ama, de que Deus é amor e que nos oportuniza todo o necessário para que trilhemos o caminho de retorno a Ele, arrependendo-nos do mal cometido e trilhando um caminho novo, um caminho de semear o bem e de amparar os necessitados. A resposta dos Espíritos, portanto, é que Deus nos ama com o mesmo coração, mesmo aqueles que escolheram o mal e que hoje espiam, além daqueles que ainda estão na caminhada do mal, mas que um dia regressarão ao Pai. Não há, portanto, qualquer olhar diferenciado. Deus nos ama igualmente. Porque todos fomos simples e ignorantes e alguns escolheram um caminho tortuoso. Pergunta número 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Será que todos os espíritos são criados com a mesma inteligência? Resposta: são criados iguais, porém não sabendo de onde vêm. Preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então vejam, o princípio que rege a criação é o princípio da igualdade. Deus nos cria todos iguais. O nosso livre-arbítrio, também concedido por Ele, é que vai ditar
o nosso avanço na intelectualidade, na moralidade, nas boas escolhas ou nas más escolhas. Portanto, o livre-arbítrio é o que determina o nosso estágio evolutivo e o nosso grau de adiantamento moral e intelectual. Progridem, portanto, mais rapidamente aqueles que utilizam do livre-arbítrio para progredir, tanto na inteligência quanto na moralidade. Kardec complementa essa resposta fazendo seus comentários. Os espíritos, diz ele, que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Vejam que Kardec está dizendo que aquele espírito simples e ignorante que escolhe o bem desde o princípio não se torna automaticamente perfeito. Por quê? Porque se ele escolhe o bem, ele vai desenvolver a moralidade, mas ele precisa também desenvolver a intelectualidade. Então há espíritos que têm muito avançada moralidade, porque sempre escolheram o caminho do bem, sempre trilharam um caminho de acerto, um caminho de desenvolvimento de virtudes, mas que precisam também desenvolver a intelectualidade. Para eles o caminho será mais fácil do que para nós, não é? Porque como a gente escolheu o mal muitas vezes, a gente precisa primeiro expiar o mal realizado, devolver o que tiramos, para depois reiniciar a nossa trajetória intelectual, por exemplo. Já os que escolheram o bem terão uma vida mais tranquila para desenvolver a intelectualidade, ou, pelo menos, virão em missões que poderão continuar desenvolvendo a moralidade e, ao mesmo tempo, a intelectualidade. Mas é importante o comentário de Kardec para compreendermos que escolher o bem não é automaticamente tornar-se perfeito, porque o espírito que escolhe o bem desenvolverá virtudes no coração, mas precisará também estudar e muito para dominar todas as ciências. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Mais uma vez, então, Kardec se utiliza da comparação com as crianças, demonstrando que a criança, por mais boa que seja, ela precisa estudar, passar por todas as séries da escola até chegar à maturidade intelectual de uma faculdade, por exemplo. Então, por mais que escolhamos o bem, precisaremos sempre regressar para desenvolver o intelecto, a intelectualidade. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre arbítrio. Então ele só está explicando que, apesar dele usar a figura da criança, a gente não pode esquecer que há uma diferença capital entre a criança e entre o espírito simples e ignorante. Porque na criança já há tendências, ela já traz as vivências de outras eras, de outras encarnações, enquanto que o espírito simples e ignorante está trilhando seus primeiros passos. O fato é que ambos terão livre-arbítrio para escolher o bom ou o mau caminho, e que, à medida que esse caminho é realizado, as tendências vão ditar a maneira que os indivíduos reagem a partir das suas reencarnações. O fato é que avançaremos conforme as escolhas que fazemos e, para isso, precisamos utilizar do livre-arbítrio conforme o Cristo nos indicou. Passemos ao último item deste capítulo, intitulado Anjos e Demônios. Vamos entender o que a espiritualidade nos diz sobre esses seres que, na Bíblia e em outras figuras religiosas, nós temos o simbolismo do bem e do mal. Pergunta número 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial? De natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta: não. São os espíritos puros,
os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, os anjos, arcanjos, serafins e assim denominados pela Igreja Católica não figuram uma classe separada. São pertencentes à classe dos espíritos puros, ou seja, aqueles que atingiram o mais alto grau de perfeição. Relativa, é claro. Kardec comenta: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Kardec então só explica que, por muitos séculos, a palavra anjo foi tomado como a figura do espírito ou do gênio, como a gente via em Sócrates, na antiguidade da Grécia. Porque anjo significava espírito, alguém fora do corpo físico, fora do sentido de humanidade. Anjo, portanto, seria todo espírito, seja ele bom ou mau, na acepção geral da palavra, né? Hoje a gente tem uma acepção de anjo sempre voltada para o bem, porque é assim que a Igreja Católica nos passou, né, desde da formação dessa concepção. O fato é que não há diferença. Nós sabemos que anjos, na verdade, são espíritos desencarnados, da categoria de espíritos puros, enquanto que demônios são aqueles que escolheram o mal, mas já viveram na Terra, são seres humanos, criados simples e ignorantes e que escolheram o caminho da maldade. Pergunta Kardec, na questão número 129, os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Resposta: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então, de fato, a concepção de anjo como espírito puro leva a concluirmos que sim, eles passaram por todos os graus da escala espírita. Espíritos imperfeitos, espíritos superiores, espíritos puros. Porém, uns chegaram mais rapidamente que outros, a depender das suas escolhas, e especialmente por passar pelas expiações, passar pelas provações sem reclamar, sem murmurar. A gente também vê isso nos estudos que fazemos das obras de André Luiz, não é? Quantos exemplos nas obras de André Luiz sobre os espíritos que passam na Terra sem reclamar. Passam às vezes por expiações terríveis, por provações desafiadoras, mas não reclamam. Sofrem com resignação. Esses chegarão mais rapidamente ao estágio de espírito puro. Pergunta número 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Essa pergunta é interessante, não é? Porque um fator que nos leva a acreditar na vida espiritual é o fato de que essa crença está presente em todas as gerações, desde que o homem tem a ideia de si mesmo e se aglomerou em sociedades. Então, da mesma forma que nós temos a ideia da vida após a morte desde o início dos tempos, também há a mesma ideia de que espíritos foram criados perfeitos por Deus, desde a antiguidade. Será que não é verdade isso então, já que os povos sempre acreditaram nisso? Resposta dos espíritos: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Olha que explicação lógica. Por que que as humanidades, na antiguidade, acreditavam que Deus criou seres já perfeitos? Porque eles entraram em contato com espíritos puros e não perceberam que eles já foram imperfeitos, que eles estavam puros naquele momento e que muitos deles trilharam sua caminhada em outros planetas que não a Terra.
Então, pensaram os homens daquela época que os espíritos então puros já tinham sido criados daquele jeito, naquele estado evolutivo. Mas a verdade é que nós somos todos criados simples e ignorantes e passamos a desenvolver virtudes e intelectualidade a fim de alcançarmos o grau de pureza, e que isso leva milênios. Pergunta número 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Resposta dos espíritos: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente infelizes? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então vejam que a resposta da espiritualidade é muito lógica, no sentido de que se houvesse de fato demônios como seres criados por Deus para serem eternamente maus, isso demonstraria que Deus seria imperfeito ou injusto, porque criaria seres simples e ignorantes, outros já perfeitos e outros, pior, imperfeitos, maus, pela eternidade. Então, não há sentido em acreditarmos na criação de seres eternamente maus, ou que desde o princípio já trazem a maldade como característica essencial. Kardec então comenta: a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Nós falamos isso agora há pouco, né? Na antiguidade, na Grécia Antiga, especificamente, gênio ou demônio era para caracterizar espíritos, bons ou maus, que estivessem no plano extrafísico. A concepção de demônio como um ser mau é moderna, e para o espiritismo não há seres criados eternamente maus, ou já desde o princípio com a maldade. O que ocorre é a criação do simples e ignorante, que faz a opção pelos caminhos do mal e assim permanece vinculado ao mal, às vezes por muitos séculos ou até milênios, mas que um dia deixará esse patamar para alcançar patamares superiores, depois de muitos sofrerem, logicamente. Kardec prossegue: por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Acabamos de falar isso, né? Não condiz com a sabedoria divina, com a sua perfeição, com a sua bondade eterna, criar seres eternamente maus, condenados pela eternidade a praticarem o mal. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Ele diz isso para demonstrar que também não faz sentido pensar em seres que não foram criados por Deus e possuem maldade em seus corações eternamente. Seria acreditar dessa forma que existem várias potências soberanas, quando a gente sabe que só há uma potência que está acima de todas as outras. Existem sim potências criadoras, potências que têm condições de criar e realizar feitos incríveis, mas soberanamente justo e bom, perfeito, de forma absoluta, somente Deus. Isso é o que nós no Espiritismo acreditamos, e praticamente todas as religiões também.
que existe um ser que está acima de tudo e de todos, o princípio de tudo. Já estudamos Deus e os seus conceitos aqui. Kardec ainda diz: a primeira condição de toda criatura é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. De fato, não há lógica imaginar um ser criado por Deus para ser eternamente mau. Não faz sentido. Da mesma forma como já falamos aqui da crença na figura do diabo, né? Do líder das trevas. Ou seja, um anjo que teve inveja, o que já é estranho, o que já não condiz com a lógica. O anjo que sentiu inveja de Deus não faz sentido, porque anjos não sentem inveja. Inveja é um sentimento humano, de espíritos que não atingiram ainda o grau de pureza dos chamados anjos. Logo, anjos não podem sentir inveja. Mas, na figura do diabo, ele teve inveja de Deus, revoltou-se, criou um conflito no céu, conseguiu convencer outros anjos e criou então essa guerra, essa disputa. Ele foi então vencido, expulso do paraíso. E qual a premiação que ele teve? Ele recebeu um reino só para ele, o reino das trevas. É um reino que só traz sofrimento? Sim, mas é um reino. Então também não faz sentido, também não condiz com a lógica imaginar que um ser que se revolte contra Deus receba uma premiação de ser o Senhor Supremo das Trevas, que consegue inclusive brigar com Deus. Nós já tratamos aqui desses temas, né? Mas Kardec volta a falar na ausência de lógica. Concebe-se que povos atrasados, os quais por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios. É natural, né? É natural que uma fé que ainda não é raciocinada admita a existência de demônios, porque lida com espíritos inferiores, trevosos. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Está repetindo conceitos que a gente já trabalhou, inclusive agora há pouco, né? De que não condiz com a bondade divina criar alguém perpetuamente para o mal. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Então Kardec está explicando que, como está na Bíblia, na descrição das palavras do Cristo, ele faz menção, sim, aos demônios, e por isso os demônios existem, seres criados eternamente para o mal. Kardec então está perguntando, será mesmo que Jesus se referiu aos demônios dessa forma? O vocábulo que ele usou foi nesse sentido? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Jesus sempre falou em alegorias, no formato de alegorias, parábolas, símbolos. Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? O próprio Paulo, né, diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Até hoje nós temos esse conceito necessário para a humanidade e que muitos desprezam. Precisamos deixar um pouco o apego à letra. Inclusive no Espiritismo também temos isso, quando os indivíduos só aceitam Kardec, mas nenhuma outra obra. Também é uma forma de apego à letra, como os nossos irmãos evangélicos têm em relação à Bíblia, né, ao texto sagrado. Não podemos tomar ao pé da letra, nem ficarmos presos ao simbolismo. Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Vejamos então a passagem que Kardec narra para explicar que Jesus não se referia aos demônios como seres criados perpetualmente para o mal. Abre aspas. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão.
Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Então Kardec está trazendo uma profecia do Cristo. E ele diz: não temos visto a ciência contradizer a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Então veja que Kardec está demonstrando que Jesus falava para uma época específica, para um povo específico, e que o avanço da ciência demonstra que muitas vezes o que está nos textos bíblicos não correspondem à realidade dos fatos. A ciência demonstra isso. Da mesma forma, o Cristo falou num momento em que a sociedade não tinha o avanço suficiente para compreender a realidade dos fatos. A gente pode compreender ou interpretar de uma forma equivocada o que ele disse, e isso aconteceu e acontece muito. Ele prossegue: os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Então Kardec, com a sua lógica, ensina que as pessoas, ao definirem que existiam espíritos criados perfeitos, desde a sua origem, deveria haver também espíritos criados imperfeitos e eternamente para o mal. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, já falamos aqui, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. Então, de fato, existem demônios, mas demônios, na verdade, são espíritos impuros, imperfeitos, que escolhem o mal. Não são seres mitológicos, não são seres criados por Deus na maldade. São seres humanos. Reencarnaram na Terra, viveram entre nós, escolheram o mal e agora, no mundo espiritual, continuam agindo no mal. Deixarão de ser espíritos imperfeitos, por isso o estado é transitório. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente. Porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Olha a vontade, a decisão do espírito. Quando ele quiser sair desse círculo vicioso do mal, ele deixará de ser considerado um espírito imperfeito ou um demônio na figura vulgar da palavra. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição. Como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em erro com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Então vejam que Kardec faz só uma ressalva em relação ao conceito de demônio. Pode até chamar de demônio, mas são seres imperfeitos que deixarão de ser imperfeitos e que não foram criados perpetuamente para o mal. São essas as ressalvas que Kardec faz se a pessoa quiser continuar chamando de demônio. Saibam que são espíritos impuros que foram criados simples e ignorantes e escolheram o caminho do mal. Ele finaliza então falando do que a gente já falou agora há pouco, em relação à figura do diabo, do Satanás. Evidentemente, é a personificação do mal sob forma alegórica. A gente já trabalhou isso aqui. O diabo, figura individualizada, não existe. Ela representa o mal. É uma alegoria para falar do mal. Não faz sentido pela lógica divina, pela bondade eterna, que ele criasse um ser eternamente mau. Seria injusto, seria algo que não condiz com a sua bondade. Então, a figura do Satanás é alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar como de potência a potência com a divindade. Um ser mau que tem os mesmos poderes ou consegue brigar com Deus. É uma visão muito infantil.
com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. Como sempre fazemos, a humanidade sempre coloca suas características nas coisas divinas. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho, munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Então, antigamente, a figura do tempo era o velhinho com a ampulheta na mão, né? Não faria sentido colocar um jovem, porque precisava da representação da figura, e a figura do idoso seria mais condizente com o tempo. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e atributos da animalidade, emblema das paixões vis. A gente consegue ver o simbolismo, né? Na asa branca. Anjo não tem asa de verdade. Espírito de luz, espírito puro, não tem uma asa. Ela simboliza a elevação dele. Ele consegue voar, ele consegue habitar regiões altas. Por isso, a figura da asa. Da mesma forma, as figuras animalizadas que colocaram na figura do diabo, como chifres, garras, demonstrando a sua inferioridade. São simbolismos. O vulgo, ou seja, a pessoa comum que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Então, Kardec faz essa explicação no final desse capítulo de uma forma muito racional e lógica, demonstrando que é o nosso pensamento, a nossa imaginação que cria essas figuras, mas que com o passar do tempo, com a evolução da ciência, com o espiritismo, a gente consegue compreender essas figuras alegóricas de uma forma verdadeira, compreendendo, portanto, o simbolismo que existe nessas figuras. Vou finalizar o estudo de hoje um pouco mais cedo por conta de alguns compromissos, mas finalizamos o capítulo 1 do livro 2 e continuaremos o estudo do Livro dos Espíritos, passando pelas conceituações necessárias para compreender a origem dos espíritos, a sua evolução e o nosso retorno gradativo ao Criador. Agradeço então a todos que nos acompanham e peço que a espiritualidade amiga possa abençoar a cada um, envolvendo nas suas necessidades, envolvendo-os para que compreendam o Evangelho e possam trabalhar os conceitos na vida individual de cada um, praticando as lições de Cristo junto à família, no trabalho, na sociedade, na convivência humana, a fim de que todos possamos regressar nessa caminhada a espíritos puros, a fim de nos reencontrarmos conosco mesmos e com o divino. Peço então que Maria Santíssima e o nosso Cristo Jesus nos abençoe, nos envolva, nos indique o caminho e possa nos guiar para que não caiamos nas tentações, nos convites do mundo e esqueçamos dos nossos compromissos com a senda divina. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que a Tua luz e paz possa envolver toda a terra nesse momento de transição, a fim de que mais e mais irmãos continuem conosco nesse novo mundo que surgirá, diminuindo pouco a pouco a quantidade daqueles que deverão ser direcionados a um outro planeta, por não terem mais compatibilidade vibratória para aqui permanecerem. E que nós, por outro lado, estejamos dia após dia buscando essa conexão com o divino para que a nossa vibração seja condizente com o mundo renovado, permanecendo aqui e continuando a nossa trajetória evolutiva junto de nossos irmãos mais velhos. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.